Olá, como vai? Hoje eu tenho uma missão, falar sobre um assunto extremamente difícil, mas extremamente necessário. Provavelmente você já deve ter passado por isso, ou se não, conhece alguém e até mesmo dentro da sua família você já viu isso acontecer. O tema de hoje é dependência química. É claro que nesse vídeo eu não tenho a pretensão de exaurir ou falar tudo sobre esse assunto, porque esse assunto é muito longo e a gente pode ficar aqui anos e anos falando sobre ele. Mas eu vou tentar resumir algumas coisas e principalmente, se vocês me permitem, falar sobre a minha experiência com a dependência química. Para quem me conhece, meu nome é Renato, eu sou psicólogo e inicialmente eu não tinha pretensão de trabalhar com esse público. Mas parece que a vida me trouxe e olhando em retrospecto, hoje faz muito mais sentido para mim. Porque eu venho de uma família de dependentes químicos. Eu mesmo, quando criança, vi coisas que eu acho que nenhuma criança deveria ver. E ainda hoje a gente tem notícias de filhos, filhas, pais e mães, irmãos, maridos, esposas, vendo essas mesmas coisas. O problema, gente, é muito maior do que a gente imagina, mas tem sim uma luz no fim do túnel, né? Se existe um problema, obviamente existem soluções. E a solução, obviamente, perpassa pela confiança, pela constância e pela ajuda, né? Se a gente não tiver ajuda, principalmente nesses momentos, é muito mais fácil a gente sucumbir. Mas voltando à minha experiência, desde pequeno eu convivi, né, com parentes, com membros da minha própria família, que tinham sim uma dependência, ou em álcool ou em outras substâncias. E até é muito curioso pensar sobre isso, que por muito tempo eu achei isso muito normal, até começar a ver que os comportamentos das pessoas que eu amava sob o efeito de determinada substância, esses comportamentos não eram normais. E quando você vê pessoas que você ama se agredindo, sofrendo, você já percebe, você não precisa ser adulto, ou você não precisa ser especialista no assunto para você perceber que tem alguma coisa errada ali. Obviamente os anos passaram e por alguns movimentos que a gente às vezes não sabe explicar da vida, este tema me atraiu e eu fui trabalhar com ele. E trabalhando com dependência química, gente, eu tive a oportunidade de tratar e de ajudar e de participar dos mais variados casos e dos casos mais difíceis. E também eu tive a oportunidade de estar com as famílias. Eu acho que hoje é sobre elas que eu gostaria de falar, né? Quando a gente fala de dependência química, obviamente, a primeira coisa que nos vem à mente é o dependente químico propriamente dito. E às vezes a gente esquece do familiar. Ao longo dos anos, sem dúvida alguma, eu acho que esses sofrem tanto quanto. É muito difícil a gente mensurar quem sofre mais. Obviamente são sofrimentos diferentes, mas em algum nível muito parecidos. E ainda com problema para a família, porque o dependente químico, ele sofre sim, absolutamente, mas muitas vezes, ele estando sob o efeito das substâncias, ele não tem noção do seu próprio sofrimento. Por isso, no meu entendimento, é uma das razões que fazem com que os dependentes químicos demorem para procurar ajuda. Porque por muito tempo, mesmo sofrendo, ele não percebe. Mas no caso dos familiares, não. Esse sofrimento já é de imediato. E com um agravante, a pessoa não tem nenhum anestésico. Ela sofre tudo aquilo de cara limpa. E ao longo dos anos eu tive a oportunidade de falar com muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitas esposas, esposos, filhos. E a gente sempre se pergunta o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu acho que a gente pode fazer muito, né? Primeiramente, gente, eu gostaria de citar aqui uma parábola, uma analogia, né, que muitos de vocês já conhecem, já pensaram sobre isso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Imagine que você está caminhando com um ente querido seu nas margens de um rio caudaloso e sem querer esse ente querido cai nesse rio. É claro que como você o ama muito, a sua primeira intenção, o seu primeiro pensamento é pular para salvá-lo. Mas há um problema aí. E se você não souber nadar? E se você não estiver preparado para isso? O que pode acontecer? A resposta é muito simples. Provavelmente, os dois se afogarão. E é muito disso que a gente vê na dependência química.
na vontade de ajudar, mas não sabendo como, no desespero, às vezes a família pula dentro do mesmo rio caudaloso que o dependente químico se encontra. Infelizmente, muitos se afogam. É claro que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Ao longo desses anos eu vi muitas pessoas iniciando o processo de recuperação, mas infelizmente recaindo, voltando. Infelizmente, isso é um fato e eu preciso falar. Pessoas morrem e ainda infelizmente continuarão morrendo nesse processo. Mas acredito piamente que quanto mais ferramentas a gente tiver e mais preparados para esse enfrentamento, obviamente os resultados serão melhores. O que muita gente não sabe ainda hoje é que dependência química é uma doença progressiva e crônica. É claro que a gente ouve, você já deve ter ouvido isso, né? Ah, é falta de vergonha na cara, é falta de vontade. É claro que no processo da dependência química, muitos desses comportamentos vão aparecer sim como mentira, manipulação, às vezes até sim falta de motivação para viver ou até para parar com o uso de substância. Mas inicialmente eu gostaria de deixar muito claro que dependência química é uma doença crônica e se não tratada, ela progredirá, levando infelizmente o paciente a estados cada vez mais problemáticos e, em alguns casos, com a própria morte do paciente. Mas, da mesma maneira que é difícil falar isso, né, falar que é uma doença crônica que pode levar fatalmente à morte, é importante falar sobre ela. Tudo que não é falado, que a gente joga debaixo do pano, ele vai ganhando vulto, vai ganhando poder e um dia se volta contra nós. Os números são sim alarmantes, né? E a própria observação popular já diz isso. A gente vê hoje pessoas cada vez mais jovens, já dependentes das mais variadas substâncias químicas existentes no mundo. E esse é um movimento crescente. Por essa razão, estamos aqui hoje falando sobre esse assunto. A gente vive sim uma grande epidemia, uma grande pandemia. E essa pandemia, na sua maioria, ela é silenciosa. Por quê? Porque é muito difícil, ou ainda é difícil para algumas pessoas, para alguns familiares, perceber os primeiros sinais que o seu ente querido começa a manifestar quando ele está se envolvendo num processo que, ao longo do tempo, vai se tornar crônico e muito provavelmente fatal. Mas, mais uma vez, eu gostaria de reforçar a confiança, a certeza de que sim, esse cenário pode ser revertido, né? Se temos um problema, ele possivelmente tem solução. Isso não é diferente com a dependência química. Sou muito feliz também de colecionar ao longo desses anos vários casos, né, várias histórias de sucesso, de superação, que dariam livros ou filmes muito melhores do que a gente vê por aí, né? Eu conheço várias histórias que enchem, né, o coração de esperança até para outras esferas da vida, porque quando você vê um ser humano que perdeu tudo, que se encontra numa situação quase que desumana, ou às vezes desumana, né, em situação insalubre, em situação de rua, sem esperança, sem fé, sem acreditar que pode mudar. Mas quando você vê um ser humano que chega nesse estágio, que a gente pode chamar de fundo do poço, e com muita força e com ajuda, ele consegue sair, isso é muito bonito. Eu acho que todos os familiares que passam por essa experiência sonham com esse momento. É claro, a minha pretensão não é dizer que todo mundo ou que é a coisa mais fácil de resolver. Mas a minha missão é falar sobre a possibilidade do autocuidado. Principalmente para aquele que tem um dependente químico dentro de casa ou que se relaciona com alguém de uma maneira mais íntima com o dependente químico. Extremamente importante que a pessoa comece a se cuidar, para que aí sim ela possa oferecer o cuidado ao outro. Porque do ponto de vista da vida, assim como seu ente querido merece ser feliz e merece se livrar desse problema, você também o merece. Mas, às vezes, a família já começa
esse processo com um grande sentimento de culpa, principalmente os pais. Principalmente os pais que acreditam que todo aquele sofrimento que eles estão passando, às vezes eles até merecem passar. Mas esse eu acho que é um pensamento até equivocado e que atrapalha tanto a pessoa que sofre dependência química e aquele parente, aquele familiar que gostaria de ver o seu ente querido livre desses problemas. E agora eu gostaria de te convidar a participar do nosso grupo de apoio aos familiares de dependentes químicos. Esse grupo acontece às segundas-feiras, às 8 horas da noite, no portal Eu Girassol. São encontros online e para aqueles que participarem de cada encontro ao vivo, poderão interagir comigo, fazer perguntas, trocar experiências e outras informações. Para aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, cada encontro ficará gravado no nosso portal por uma semana. Então faça sua inscrição e participe dessa jornada rumo ao autocuidado e o bem-estar, para que aí sim você possa oferecer o cuidado que o seu familiar tanto precisa e merece. E para aqueles que nesse momento não conseguirem participar do grupo online, a gente também tem um grupo de WhatsApp, esse sim gratuito, onde também a gente tem muita informação, muitas dicas e também troca de experiências.